Olá, eu sou a Angélica Fontoura, sou orientadora e professora do programa Residência Pedagógica e tenho a honra de apresentar essa mesa redonda que apresenta as experiências de três professoras que já lecionam há mais de 20 anos nas escolas municipais de São Paulo. Eu tenho a honra de orientar essas três preceptoras e gostaria que elas se colocassem e colocassem as experiências que elas vivenciaram. Então, eu queria chamar inicialmente a professora Maria Aparecida, a professora Maria Aparecida de Souza Correia, ela é professora da Escola Municipal José Rezende, escola do ensino fundamental. Então, passo a palavra para a professora Maria Aparecida, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Perdão, né? Não sabemos o horário, mas eu gostaria, antes de iniciar, falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Eu me formei lá no magistério, lá algumas décadas atrás, numa cidade bem pequenininha da Bahia, né? Onde todo o meu alicerce foi ali, né? Em Santa Rita de Cássia. No início dos anos 90, fui para o Paraná, uma cidade pequenininha também, mas foi muito enriquecedor, porque foi no momento onde a gente estava nos desconstruindo, né, para aprender um pouco sobre o construtivismo, foi muito enriquecedor. E no final da década de 90, eu vim aqui para São Paulo, onde também prestei concurso aqui nas duas prefeituras, né, de São Bernardo, onde eu moro, e São Paulo. Em São Bernardo, eu tive um bom tempo na gestão, né, cargo que eu aposentei neste ano, e agora estou com exclusividade para São Paulo, com quinto aninho, né? Eu fui extremamente abençoada esse ano com essa turma, e eu gostaria de. Tem bastante coisas legais para a gente compartilhar, mas o tempo é muito curto. Eu gostaria de falar um pouquinho das estratégias que eu tracei este ano para ter o êxito, né, que nós tivemos com esse quinto ano. São Paulo não é privilégio, né? Nós temos aí uma questão de alfabetização no Brasil inteiro, e a gente ainda, no quinto ano, a gente tem crianças com questões de alfabetização, né? Mas eu, agora, antes de finalizar o ano, tive a graça, a bênção de ter todos eles, nós conseguimos atingir todos, né? São todos hoje alfabéticos, são todos leitores. Aqueles que entraram ainda sem alfabetização não estão leitores fluentes, mas leem, né? Compreendem o que lê, escrevem. Uma turma de 32 alunos, sendo dois especiais, né? E como que a gente teve esse grande êxito, né? Que para nós da educação isso é um grande êxito, entregar todos os alunos alfabetizados no quinto ano. Eu tive apoio da gestão. Nós estamos lá no Céu Caminho do Mar. O professor José Rezende é o nosso patrono, né? É um céu que fica ali na Adria Santamaro. A gestão é muito parceira, né? Eu preciso disso, a diretora não mede esforços para estar junto com a gente, a coordenação está junto com a gente tem materiais bons ali, né? Então, isso foi muito importante para esse êxito. Família, parceria da família. Então, como eu tenho uma história naquela escola, então, alguns pais, os outros filhos já passaram por mim, então já me conhecem. Então, a gente montou uma parceria muito interessante. Esse apoio da família foi muito importante. Da turma.
né? A minha turminha é uma turma muito madura, muito parceira. E com esses alunos, em especial um dos alunos, ele tinha uma agressividade muito grande. Ele é Down, então ele é bem grandão, já tem 11 anos, né? Então era muito difícil mantê-lo na sala, sentar, fazer atividade. E quando eu conversei com a turma, o que, que ele precisava, a turma foi bem parceira, né? E ele conseguiu assim se sentir pertencente àquele grupo. E aí ele aprendeu, não está alfabético, mas conhece os numerais, alguns numerais, as vogais, ele já identifica direitinho o som. Ele não falava, já se comunica bem, problemas de fono ainda tem, mas a gente já compreende a fala dele, respeita todos os colegas, já sabe o limite, que ele não tinha esse limite de respeito com os colegas. E assim, foi um trabalho maravilhoso com a parceria das crianças, e em especial com os nossos residentes, né? Os meninos vieram aí para nos apoiar, para trocar conhecimentos, como eu já falei, assim, eles estão no banco lá da escola ainda, né? Da faculdade ainda, que a gente saiu já há algum tempinho, e eles trazem isso, né? Eu falei até da ingenuidade, porque eles chegam, mas por que não faz assim? Por que não faz assado? Aí, no decorrer do tempo, eles veem que a gente tem um limite, né? Que a gente não pode fazer tudo, mas eles vão aprendendo junto com a gente e a gente junto com eles, com esse conhecimento novo que ele traz para a gente. Foi muito gratificante, né? Com as nossas formadoras aí, a Angélica tem nos apoiado, tem nos orientado, tem nos dado ali a direção, né, Angélica? Obrigada aí pelo apoio. E esse apoio dos residentes foi fundamental. Por quê? Eu usei de algumas estratégias para chegar dessa forma que a gente chegou agora, mesmo antes de finalizar o ano, né? Então, o contrato didático. Eu acho que você tem que conversar com eles, falar do seu objetivo com a turma, onde nós estamos, onde precisamos chegar, é um quinto ano, o que o quinto ano precisa aprender, né? Você fazer um contrato didático para ele pontuando, olha, nós já chegamos aqui, precisamos superar isso, precisamos crescer nisso. E aí, um apoiando o outro, né? Mostrando para eles os avanços e o quanto a gente ainda precisa avançar. Eu trabalho em grupo nas salas, né? Eu não trabalho em fileira. Então, eu monto grupos onde eles têm potenciais diferentes e, com esse potencial, ele vai ajudando o outro. Facilita meu trabalho, porque quando eu chego no grupo, eu chego com 5. Então, eu consigo visualizar, ouvir 5 ao mesmo tempo ali, discutir com eles no grupo ali. Então, isso facilita, inclusive, o meu trabalho e dá segurança para eles, né? Outro ponto que eu queria pontuar, deixar aqui é atividades diversificadas. Eu tenho esse grupinho que entrou, que não estava alfabético ainda, então, na hora que a gente discutia, a gente ia expor o conteúdo, participava normalmente, mas na hora do registro, né, o registro era feito com atividades diferenciadas daqueles que já chegaram com a alfabetização aí desenvolvida. E, aos poucos, eles foram superando isso. Quem que me ajudava nisso? Os residentes. Eu tenho 6 residentes, né? Tenho esse privilégio de ter 6 residentes. Então, todos os dias eu tenho 2 ali do lado dessas crianças, no grupo dessas crianças, orientando, fortalecendo, falando o que eles precisam fazer, né? Então, os meninos foram fundamentais para mim nesse momento. E antes de começar qualquer conteúdo, ouvi-los, porque a gente não é detentor mais do conhecimento. Às vezes eles chegam com mais conhecimentos que a gente em alguns momentos, né? A gente só precisa direcionar aí. Perguntar para eles o que eles já sabem daquele conteúdo.
valorizar aquele conteúdo que ele já tem, e a partir daquilo ali, você ir refletindo com ele sobre o conteúdo. Eu acho que dá mais significado a isso, né? Potencializar o positivo, o que deu certo, as ações deles, o crescimento deles, as coisas boas que acontecem, e acontece muito, porque a gente fica tanto, ai meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com esse aluno, ai esse aluno é aquilo, ai essa turma é isso, a escola é isso, a gente potencializa mais o negativo e esquece que quantas coisas boas a gente já fez, quantas coisas boas estão sendo realizadas, já tivemos muitos êxitos. Então, a gente potencializar isso e fazê-los enxergar isso também, né? Cada aprendizado, cada degrauzinho que ele chegou, expor para a sala. Nossa, lembra que você não conseguia? Olha onde você já chegou. Olha que legal. Ajuda o fulano ali, porque agora você já pode ajudar o fulano. Então, assim, valorizar as aprendizagens de cada um deles e apropriar da turma, né? Porque o que, que a gente fala? Chega no quinto ano, meu Deus do céu, como que pode? O menino chegou no quinto ano, né? Não interessa o que foi feito lá atrás, a turma agora é minha, né? Eu tenho que avançar com esses alunos, eu tenho que investir, né? Eles são meus, essa turminha agora, e eu vou daqui para frente com eles, vou crescer com eles. Então, assim, são estratégias que eu utilizei que eu acredito e que os meus meninos, né? Eu falo que os meus residentes são meus são meus meninos. Os meus meninos ali, eles gostaram dessas estratégias, né? Eles entenderam a importância de cada uma delas. E eu pontuo isso para ele: olha, eu faço assim por esse motivo, eu faço assim porque eu acredito que assim vai funcionar, eu faço assim. Então, eles estão se apropriando também disso e acreditando nisso. Então, assim, está sendo enriquecedor para mim, para eles, né? E para as crianças, que o forte na nossa turminha este ano foi a questão da leitura, né? E nós conseguimos assim fazer um projeto maravilhoso onde extrapolou a sala de aula, onde o nosso quinto aninho foi ler para os terceiros, para os quartos, né, para mostrar a fluência leitora deles, eles estão maravilhosos. E aí o retorno dos outros professores chegar para mim e falar: Cida, mas que delícia ouvir essa criança lendo, né? Os coleguinhas chegar para mim e falar assim: Pro, mas aquele aluno seu é um aluno, como que eu falo? De prêmio de milhões, ele merece um prêmio de milhões, de tanto que ele ficou assim entusiasmado, né, com a leitura do coleguinha. E aí eu tracei um desafio para eles. Venham ler na minha sala. Aquele que se sentir à vontade, pede para a Pro e marcar um dia na minha sala para ler para os quintos anos. E está com essa proposta, eles estão se preparando para isso. Então, assim, um pouquinho do que a gente tem para compartilhar hoje, né? Nesses poucos minutos que a gente tem de fala. Espero ter contribuído. Acho que está desligada, Angélica. Cida, vocês estão ouvindo? Sim. Eu quero te dar os parabéns, agradecer o que você compartilhou da sua experiência pessoal, da sua experiência como preceptora. Da mesma forma que a Cida está no Céu Santo Amaro, né? A professora Maria Corino Hipólito Costa também trabalha nessa escola de ensino fundamental. Queria dar as boas-vindas à professora Maria Corina, também uma professora muito experiente, que trabalha com uma sala diferenciada. Né? Então, nos conte um pouquinho da sua experiência como profissional e na residência, como preceptora. Seja bem-vinda, Corina. Obrigada. Olá, gente. Bom, meu nome é Maria Corina Hipólito Costa, né? Como a Angélica falou, também sou do CEL, José Rezende, e eu iniciei o ano com quinto ano.
estava com o 5º ano, tinha um residente apenas, e no decorrer desse ano eu me propus a ser PAP da escola. O que é o PAP? É Projeto de Apoio Pedagógico. Então, esse projeto, a gente trabalha com as crianças que estão com defasagem escolar. Esse projeto, ele visa a leitura, a escrita e resolução de problemas, né? E é tudo dentro do currículo da cidade da Prefeitura de São Paulo. Então, a partir de agosto, né, que eu comecei com essa turma, são crianças a partir do 4º ano até o 9º ano, crianças que ainda não estão alfabéticas. A gente prioriza isso, que não estão ainda no processo, né, no concluir esse processo. Então, está sendo, assim, um desafio. Por quê? Porque são crianças que, além de estar nessa defasagem, são crianças que faltam muito. E isso que eu tenho conversado muito com os residentes, porque a gente não consegue ter um plano, não consegue seguir sempre a mesma estratégia, porque muda muito a turma. Então, eu trabalho dentro de uma linha onde eles sejam protagonistas, porque assim eu posso trabalhar individualmente, cada um, e dentro de uma atividade de sequenciada, porque aí eu sei o que cada criança está fazendo naquele processo. E aí eu sei aonde cada um parou, trabalhando essa sequenciada, né? Eu sei aonde cada um está e dá sequência nessas atividades. Por ser crianças maiores, de 9º, às vezes de 8º, 7º, eles têm muita vergonha de não saber ler e escrever. Então, por isso, às vezes eu pego 2, às vezes eu pego uma criança para fazer uma atividade. Por quê? Porque eles ficam realmente muito envergonhados. E aí, quando junta na sala, às vezes eu prefiro, né, às vezes fazer sempre com pequenos grupos, eles conseguem se abrir melhor e fazer e falar mais a respeito do que eles estão sentindo de estar ali e o que eles esperam que aquilo possa mudar na vida deles. Porque eu acredito que, principalmente crianças maiores, né, adolescentes já, quando você traz algo para eles que valoriza o que eles estão fazendo, funciona melhor. Não só em adolescente, mas em criança também, mas em adolescente muito mais. Porque eles ficam muitas vezes envergonhados por não saber ler, escrever. Inclusive, é uma experiência que eu tive quando eu fui começar mesmo as sondagens, né? Primeiro a gente aplica uma sondagem com cada um para saber, para formar até os grupos. Quando eu estava conversando com uma menina, ela não me falou nada. Quando a gente estava saindo, que todo mundo tinha saído, ela falou: professora, eu não sei ler. E eu tenho vergonha de falar na frente de todo mundo. E aí eu combinei com ela que a gente fazia um projeto mais intimista, né? Eu e ela. E aí os residentes me ajudam muito nessa trajetória. Por quê? Porque enquanto eu estou num grupo, eles ficam em outro, a gente vai trocando informações e dinâmicas, porque a gente percebe que cada grupo, às vezes você vai trazer, não dá para você trazer a mesma atividade, né? Às vezes você está com um grupo, às vezes você acha que está na mesma defasagem, né? Quando você faz uma sondagem, mas quando você vai trabalhar aquela atividade, você vê que precisa voltar um pouco mais, ou com esse grupo você pode avançar um pouco mais. Então, isso está sendo muito importante, porque a gente está trabalhando no que é essencial para cada um, né? Vendo a dificuldade de cada um, vendo a defasagem de cada criança e aprimorando aquilo que eles já têm, né? Porque a gente não trabalha com uma criança, não é porque ela não tem uma escrita convencional, não sabe ler convencionalmente, que ela não tem uma vivência, né? Já são adolescentes e eles trazem uma vivência que às vezes a gente não tem. A gente trabalha com um grupo ali naquela escola que é de crianças que passam por muitas dificuldades. Crianças que às vezes estão morando no terreno invadido, às vezes não tem uma casa para morar, às vezes não tem com quem ficar, crianças que ficam sozinhas o dia inteiro, que a mãe trabalha o dia inteiro. Então, assim, eles trazem uma vivência que às vezes a gente não imagina. E quando você está conversando, quando você
se aproxima mesmo neles, né? Você consegue verificar que eles têm muito mais a oferecer do que a gente pode imaginar. E às vezes a gente já eles trazem uma carga muito grande em cima deles. E ali naquele lugar eles podem voltar a ser criança, coisa que eles não têm no mundo lá fora. Eu acho que essa experiência, né, de ter tantos residentes assim tem sido importante, porque a gente aprende, né, com todos e valoriza muito mais o trabalho de um profissional. A gente pode aprender com eles, a gente aprende, eles nos ensinam, a gente ensina aquilo que a gente sabe, e juntos a gente consegue traçar novos caminhos. Eu acho que isso que está sendo muito interessante nesse projeto, porque não é só um estágio, né? Não é como se fosse um estágio, você aprende muito, e isso faz o aprendizado seja mais enriquecedor. Eu acho que esse é um trabalho que a gente pode ver que tem funcionado e que tem agregado muito. Eu espero ter ajudado e gostaria muito de estar, se possível, continuar com esse grupo. Obrigada. Obrigada, Corina. A Corina nos traz também as experiências dela como preceptora, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a diversidade, né? Então, aqui a gente já discutiu diferentes estratégias utilizadas com turmas diferentes, né? Uma turma de quinto ano convencional, essa turma da Corina que tem mais dificuldades. Então, os residentes estão vivenciando, né, essas experiências. Agora, gostaríamos de ouvir uma professora que está trabalhando com outro segmento, com as crianças de 2 e 3 anos, é a professora Darli Jordan Barbosa. Seja bem-vinda, queremos te ouvir, Oi, Darli. tudo bom, pessoal? Eu sou a professora Darli, eu trabalho no SEI Jardim Três Marias, aqui na Zona Leste de São Paulo, bem pertinho do metrô Patriarca. Eu sou professora há 22 anos e na educação infantil eu trabalho há 15 anos. E vou falar que educação infantil para mim é tudo. Não troco, mas já lecionei em vários anos, né, escolar, mas educação para mim, educação infantil é tudo. E eu vou falar um pouquinho da vivência que eu estou com as meninas, com as minhas residentes. No começo foi difícil para mim, que nunca recebi tantos estagiários dentro de sala. Eu tenho 8 residentes, de terça e quarta vão 3 e de quinta vão 2. E no começo eu fiquei assim, e agora? Como que eu vou trabalhar com elas? Né? A gente fica meio apreensiva. Mas agora já está bem tranquilo. Elas também, no início, ficaram assim, assustadas. Com a minha sala são 20 crianças. E é uma sala 100% frequente. Então, é uma sala de tamanho pequeno, mas com bastante criança. As crianças são muito ativas, elas falam, elas cantam, elas não param. Então, nos primeiros dias, elas chegavam lá na sala e ficavam assim, assustadas. Mas agora tiveram um desenvolvimento muito bom, as residentes. Conhecem as crianças pelo nome, interagem com as crianças, umas mais, outras um pouquinho menos, mas já estão todas na interação. Elas cantam, contam historinha. Na primeira semana que eu recebi as residentes, quando as crianças chegam, elas já estão em sala comigo. Apresentei ela para todos os pais, falando que elas são futuras professoras e estão lá para aprender na prática. Porque aprender no papel é uma coisa, na prática, a hora que você chega lá é outra. Elas foram muito bem recebidas pelos pais também. Os pais chegam lá de manhã, as mães, né? Oh, a professora está aí, hoje essa professora. E chamam elas de professoras. Então, eles têm essa visão e elas já têm essa vivência. Então, elas já estão assim, bem, com bastante ligação com as crianças, afinidade, porque crianças escolhem quem vai ter mais afinidade, quem vai ter menos. Então, as crianças já têm as preferidas, a gente fala, né? Elas têm as professoras preferidas. E foi muito gratificante para mim.
Estou amando ter essas residentes. Já ocorreu a troca de uma residente que foi poucas vezes e não conseguiu conciliar. A nova, que iniciou a semana retrasada, foi tranquilo, ela se interagiu muito bem. E nós conversamos bastante, eu converso com elas, às vezes procuro perguntar o que elas querem de mudança, se está tudo bem, se elas estão conseguindo entender. E está sendo uma experiência muito boa mesmo, muito boa. No início eu fiquei com medo, né? Mas agora está super tranquilo, são muito prestativas, atenciosas, as crianças, com as crianças. Às vezes as crianças soltam, uma criança de 2 para 3 anos, falam coisas que se a gente não está lá na hora vendo e conta para outra pessoa não acredita, fala, imagina, uma criança de 3 anos não vai contar essa história. E elas estão lá vivendo esse momento. Então, está sendo, eu acredito que para elas estão com uma bagagem muito grande, porque está entrando muita informação e elas estão transmitindo muita informação para mim e para o grupo. Eu trabalho numa sala com 20, com mais uma professora, a professora Suzana. Eu sou a preceptora, mas nós trabalhamos juntas. A Suzana também trabalha com elas, mesmo não sendo preceptora, mas como nós somos uma dupla, né? Porque a sala é mini grupo 1C e mini grupo 1D. O meu é mini grupo 1D. Não tem como separar as crianças para as residentes trabalhar só com aquela meia dúzia de criança. Então acaba sendo um grupo e é muito bom. Está sendo muito bom mesmo. E quero continuar com as meninas, se possível, numa próxima, que está sendo muito gratificante, acredito que para ambas as partes. Elas fazem um relatóriozinho pequenininho para não se perder no percurso, e o que eu observo que elas escrevem também, elas têm muito retorno positivo naquele pequena observação que elas escrevem todos os dias que elas vão. Então, está sendo muito bom, muito gostoso, e eu estou adorando a experiência. Espero que tenha contribuído e que continue por muito tempo esse projeto, que é muito bom. Está desligado o seu Darli, som. Isso, oi. ligou. Que maravilha, né? Então, vocês devem ter observado aí que em grupos diferentes, né? Nós mostramos aqui nessa mesa muita experiência, muita reflexão, e a residência pedagógica é um laboratório para o pensamento reflexivo, tanto das preceptoras como das residentes, né? Espero que tenham gostado. Procuramos trazer aqui as experiências profissionais das preceptoras, mas olhando para esse desafio que foi estar à frente, né, desse grupo de residentes e estar desenvolvendo um trabalho em prol desse projeto tão interessante que é do Residência Pedagógica. Então, agradeço a participação de todas vocês e desejo a todos um ótimo seminário, né? Que participem bastante e ouçam bastante as apresentações das residentes e as mesas que as preceptoras trazem a experiência pessoal e profissional de cada uma em todos os âmbitos. Tchau. Tchau.